O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste dia, especialmente o Evangelho, traz para nós um assunto muito importante e que causa sempre muita discussão em todos os tempos, que é a realidade do matrimônio. Como nós ouvimos já no tempo de Jesus, havia discussão em torno do matrimônio. Jesus está ensinando as multidões como de costume, está instruindo o povo. E os fariseus, que estavam sempre à espreita e queriam sempre encontrar em Jesus algo para o acusarem de infidelidade à lei, aproximam-se então para questioná-lo, para pô-lo à prova, e perguntam se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Qual era a prática deles? Facilmente eles davam a certidão de divórcio à mulher, por motivos banais. Qualquer motivo era motivo para despachar, para dar divórcio à mulher. Por isso eles perguntam a Jesus se isso está certo. Querem ouvir uma resposta de Jesus. Querem saber se Jesus vai falar alguma coisa que não seja conforme a lei. Jesus, como era seu costume, responde com outra pergunta: "O que foi que Moisés vos ordenou?" Eles respondem: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la."
E baseado então nesta lei, era que eles davam o divórcio à mulher. Era uma prática que eles cultivavam porque os direitos não eram iguais. A mulher não tinha direitos. A mulher era como se fosse um objeto que o homem podia dispor como queria e quando queria, e que podia facilmente trocar por uma outra. Essa era a prática deles, baseadas na lei. E Jesus diz que Moisés permitiu que isso acontecesse por causa da dureza do coração deles. Por isso que Moisés escreveu este mandamento. Mas, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Uma unidade, portanto, indissolúvel. E, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Essa não foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que seja dado o divórcio, que o matrimônio seja desfeito de modo corriqueiro, por qualquer motivo. Isso acontece pela dureza do coração das pessoas, pelos interesses humanos, mas não é essa a vontade de Deus. Portanto, o matrimônio não pode basear-se simplesmente numa lei humana, porque não é vontade humana somente, é vontade de Deus. O matrimônio é instituído pelo próprio Deus. Portanto, devemos seguir aquilo que Deus estabeleceu desde o início. E o matrimônio se fundamenta não numa lei humana, mas no amor. O Catecismo Romano ensina que o matrimônio é a união conjugal de um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, entre pessoas legítimas para formarem uma comunidade indivisa de vida. Comunidade indivisa. E Deus, que é amor, criou o homem e a mulher por amor e chamou-os a amar. E criando o homem e a mulher, chamou-os no matrimônio a uma íntima comunhão de vida e amor entre si. Assim já não são dois, mas uma só carne, como nós ouvimos neste evangelho de hoje. E o direito canônico diz: matrimônio é o pacto pelo qual homem e mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges, ao bem do casal, a procriação e educação dos filhos. Entre os batizados foi elevado por Cristo a dignidade de sacramento. Portanto, o matrimônio foi elevado à dignidade de sacramento por Jesus. O matrimônio tem uma índole natural, mas que foi elevado à graça do sacramento. Portanto, o matrimônio deve ser vivido, fundamentado no amor de Deus e no amor que Cristo trouxe. E assim o casal deve procurar fundamentar a sua vida e crescerem juntos neste amor. Amor entre si, fundamentado no amor a Deus. Todos nós sabemos, e vocês que são casados sabem das dificuldades que existem hoje no matrimônio, em todos os tempos, mas que a graça de Deus está presente. Sem a graça de Deus não pode o matrimônio seguir adiante.
É preciso estar fundamentado na palavra de Deus, na vontade de Deus, na oferta de si mesmo a Deus e ao outro. Buscar sempre o crescimento na fé, o crescimento no amor. Buscar sempre o bem para o casal e para a família. Portanto, se uma pessoa pensa somente em si mesma, ela não pode formar uma família. Às vezes acontece que uma pessoa, mesmo depois de casada, ela continua com a cabeça de solteiro ou de solteira e quer continuar a sua vida como vivia antes do matrimônio. E isso não pode continuar. É difícil dar certo um matrimônio onde não há esse compromisso, esse comprometimento. Não sou um ou não sou uma, mas agora sou uma comunidade. Sou para o outro, eu sou para a outra. Não são agora dois, mas uma só carne. Precisa ter sempre presente este aspecto do matrimônio. O matrimônio é para a santificação do casal, é para o crescimento do casal. Portanto, não se pode caminhar juntos, mas como se cada um tivesse a sua vida autônoma. Não. Quando se compromete dentro do matrimônio, se assume a responsabilidade de viver com o outro, para o outro, e ajudá-lo para o crescimento de ambos e para que ambos cheguem à santidade e à salvação. E ambos se responsabilizam também pela criação, pela educação dos filhos. É muito importante este aspecto. O casal que deve cuidar da prole, porque às vezes um deixa a responsabilidade para o outro. Infelizmente isso acontece e normalmente é o pai que diz para a mãe, ela que deve cuidar dos filhos, da educação dos filhos. Não, são os dois de acordo, os dois que devem cuidar dos filhos. Cuidar em todos os aspectos humanos, morais e espirituais. São os dois que devem assumir, cada um com as suas peculiaridades de homem e mulher, de pai e mãe, mas ambos contribuindo e juntos de acordo para que os filhos cresçam, vendo a união, vendo a responsabilidade dos pais. Na situação em que vivemos hoje, há tantas formas de quase tirar o valor e a importância do matrimônio e da vida familiar. Mas nós, que somos cristãos, discípulos de Jesus, devemos estar conscientes da missão, da vocação, da família e não nos deixarmos levar pela mentalidade daqueles que não creiam ou daqueles que não têm em consideração o matrimônio de acordo com o plano de Deus, como a igreja nos ensina. Não devemos, queridos irmãos e irmãs, vocês não devem desanimar diante das dificuldades, diante das situações que encontram hoje. Não, é preciso ter presente que é uma instituição abençoada por Deus, o matrimônio é da vontade de Deus, é uma graça de Deus, é um dom que deve ser vivenciado na fidelidade, mas com a graça de Deus, e que Deus não desampara, jamais. Por isso devem seguir adiante, firmes na fé, na dedicação, na certeza de que é através do matrimônio que alcançam a salvação e a vida que Deus quer para todos nós. A igreja sempre defende a família, o matrimônio,
A igreja tem consciência de que a família é a base de tudo, da igreja e da sociedade. E quem vive o seu matrimônio com responsabilidade, quem vive este compromisso, está dando uma grande contribuição para a sociedade e para a igreja. Que sigamos, portanto, com determinação, com confiança no Senhor, procurando não desanimar, mas confiando em Jesus, seguir os seus passos, carregando a sua cruz de cada dia, mas uma cruz que leva à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.